A gente tem números dos últimos 5 jogos do Vasco, são números realmente alarmantes. Foram 200 cruzamentos em 5 jogos, 125 finalizações e apenas 4 gols em 5 jogos. É uma coisa realmente impressionante, Dona. A gente estava falando fora do ar, assim, como esse time do Diniz parece ter uma falta de ideias, né? Não tem tanto repertório, porque cruzamento, assim, o Vasco não tem mais o Verratti, faz sentido cruzar tanta bola a esmo na área, enfim. Acho que é óbvio que clássico iguala tudo, mas o Vasco talvez seja no momento mais frágil dos últimos meses, né? Sim, o trabalho ele se perdeu muito. Assim, acho que o início do ano é complicado, óbvio que ele perdeu jogadores importantes, você perdeu um Ryan, você vai gerar um impacto, porque era um dos jogadores mais decisivos do país, era o protagonista do time. Não acho que faz sentido o Vasco ter... Sim, cruzamento faz parte do jogo, tá? Não é que o time não pode cruzar, o time do Guardiola cruza também. Mas a questão é que o Vasco não tá tendo variação de jogada. Você ter só o cruzamento, ainda mais numa equipe treinada pelo Diniz, aí me gera um incômodo. E se você for analisar ali aqueles jogos ali, que o Vasco produziu mesmo assim muitas chances claras para ganhar o jogo, foi contra a Chapecoense. Chances claríssimas, assim, que era pro Vasco ter goleado aquele jogo. Desperdiçou muitas oportunidades. Não teve bastante chance de gol. No segundo tempo. Mas é... No volume, no abafa, mas eu acho que é muito na base do volume e do abafa. Eu também acho. O Vasco, ele em várias oportunidades, ele consegue encurralar o adversário, principalmente o adversário mais fraco. O Bahia teve abafa, mas não teve chance, claro. Não. O Volta Redonda teve. Mas é o Volta Redonda. Você vê o time buscando muito lado, cruzamento. E você hoje tem um Brenner que é um atacante de 1,75. Se for pra você colocar a bola na área, então bota o Spinelli titular. O gol foi assim. No jogo contra o Volta Redonda. Então, assim, eu acho que o Vasco ele tem muitos problemas estruturais, coletivos, assim. Eu acho injusto, já falei isso aqui em outras oportunidades, você colocar só a responsabilidade nos jogadores. Eu acho que você tem que dividir as responsabilidades. Por exemplo, a postura do Vasco contra o Volta Redonda no primeiro tempo é inadmissível. É inaceitável. Situação ridícula. Sim, você vê que era um time, assim, que não competiu em nenhum momento, assim, andando, um desleixo. A atitude do ali, na contra os jogadores, tá, de respeitosa perante a torcida e a instituição. Aquilo não pode acontecer, tanto que no segundo tempo melhorou. O time ficou um pouco mais agressivo. Mas analisando o trabalho do Diniz, não acho que ele seja o principal culpado, mas acho que é um desgaste muito grande, que ele vai ter um desafio de dar uma volta por cima complicada, porque ele já tá demitido pela torcida. O torcedor já tá assim com... A água já transbordou no copo do torcedor. Só que o Vasco ele tem problemas ofensivos, falta variação, falta aproximação, você não vê o Vasco triangulando, você não vê o Vasco envolvendo o adversário, muito no abafa, muito no cruzamento. Acho que isso é muito pobre, faltam ideias, e eu espero disso, principalmente porque o Diniz é um técnico autoral e que tem uma filosofia de jogo diferente. Ele fez isso em diferentes oportunidades, e eu repito, quando eu vejo o time do Vasco em campo, eu não vejo um time do Diniz. Não consigo ver essa identidade dele, sabe? Do time que vai trocando passes, que vai aproximando e vai ganhando território. Não consigo ver esse estilo mais associativo, né, de combinação de passes. E, pra mim, cara, assim, eu acho que é um erro do Diniz, é que às vezes ele fala muito, o meu time produziu. Mas eu acho que ele ignora muito o jogo sem bola, cara. O time do Vasco, no jogo contra o Volta Redonda mesmo, sim, espaçado, sem compactação. Um time que sempre tem muita dificuldade na hora de correr para trás, na tal da transição defensiva. Um time que não tá pressionando bem. Um time que tem uma bola aérea muito frágil, assim, são muitos os problemas coletivos hoje do Vasco, entendeu? É muito fácil tacar o Vasco. É um time muito vulnerável, cara, um time muito exposto defensivamente. Então não é só ali a estatística, o olhar ofensivo de um time que tá cruzando muito. Eu acho que hoje ele tem uma questão de tentar encontrar um equilíbrio que esse time conseguiu produzir, por exemplo, na reta final de Copa do Brasil. O Vasco fez uma semifinal contra o Fluminense muito boa pra mim. E uma final digna. E uma final boa também, digna, contra o Corinthians. Mas o trabalho se perdeu. Hoje a diferença do Fluminense pro Vasco é considerável, tá? É maior do que era na semifinal da Copa do Brasil. Bem maior até. Agora, futebol é futebol. Clássico é clássico. O time pode se mobilizar, assim, ele pode encontrar soluções. E tem muita gente jogando abaixo também, né, cara? Assim, a fase do Coutinho é uma fase muito ruim. O Rojas hoje tá pedindo passagem. Apesar do Coutinho ser uma referência técnica, me parece abaixo fisicamente, me parece sem confiança.
E o Rojas, jogando com personalidade, tem mudado a cara do time. Acho que o Spinelli hoje faz mais sentido você ter o Spinelli, que é mais um camisa 9, um centroavante, do que o Brenner, que eu considero bom jogador, que eu acho que ainda vai dar alegrias. Mas o cenário é de muito desgaste, Bop, assim. Eu falei pra cacete, eu acho que o cenário é de muito desgaste, uma pressão muito grande em cima do Diniz. Se você tivesse que separar entre responsabilidades de treinador e jogadores, Djalma, você colocaria metade? Como que você enxerga? Você, se fosse o Pedrinho, você pensaria em uma troca de técnico ou acha que os jogadores têm que assumir uma responsabilidade também? Não, assim, eu acho que responsabilidade, eu sempre coloco um peso maior do que quem joga, né? Mais do que o treinador. É maior do quem joga do que o treinador, de proporção. Mas no caso do Vasco, cara, eu acho assim, eu não consigo separar aqueles números que eu vi ali de cruzamento, que não faz gol, cara, com a ausência do Ryan e do Verratti, cara. É muito. Tem que ter. Quando você tem um time que. A gente tá conversando isso aqui. Os dois fizeram 49 gols ano passado. Aí saem esses dois caras. Beleza. Esse time continua o mesmo. Tem que fazer esses 49 gols alguém. E eu não vejo o Vasco com essa reposição para esses gols. Então, por quê? Cruza mais, porque o Ryan tinha gol. O Ryan não jogou o Campeonato Carioca? Ele jogou, não jogou? Isso. Quanto ele fez gol? 2. Na estreia. Fez 2 gols. Será que foi por acaso isso? Não, cara. Não ter jogadores com gol, você vai ter que ficar cruzando, você vai ter que ficar buscando outras situações mais difíceis de você fazer o gol. Eu vi o jogo contra o Bahia, 44 cruzamentos, não sei quanto chute a gol, mas chance clara de gol não teve chance de entrar cara a cara. A Chapecoense, sim. Foi um massacre ali, o Vasco foi um resultado injusto, mas aconteceu. Agora, chance clara de gol não tem e o homem do gol não tem. Por isso é que eu vou voltar, porque a gente conversou muito antes, eu vejo a situação do Vasco preocupante por isso. Porque os números estão dizendo, é cruzamento, não faz gol, porque falta esse jogador, cara. E quando você tem um jogador que resolvia, não sozinho, mas era muito jogada dele, do Ryan e do Verratti, que o time cruzava muito a bola para ele, que ele só fazia gol assim. Então, o time hoje cruza uma bola para o cara que não tem, que é o Verratti, e não tem aquele cara que praticamente resolvia as situações de gol. Por isso que eu me preocupo muito com a situação do Vasco. Se não encontrar esses jogadores que possam transformar em gol, a situação vai ficar muito complicada. Ofensivamente, além dos cruzamentos, o Vasco é assim, bola no Andrés Gomes e fé. É muito na E o Andrés Gomes está jogando muito bem, mas é um cara que tem gol? Não. Então, quem que vai fazer gol? Precisa de gol para ganhar. Eu concordo com tudo que o Djalma tá falando. Eu só acho que o problema é, quando você olha, e aí com elencos diferentes, qualidades diferentes, momentos diferentes, quando você olha para a carreira do Diniz, os cenários são muito parecidos. Assim, o desenrolar das coisas são muito parecidos. E aí, quando vai chegando na reta final de trabalho, começa a entrar numa espiral para baixo, que normalmente ele não sai, cara. E aí, às vezes, ele até mostra algum desempenho, como foi no Fluminense de 19, por exemplo, que jogava melhor do que o Vasco agora, mas que criava e toda hora dava uma chance de gol, assim, na cara pro adversário, o adversário ganhava o jogo. E aí ele entregou o Fluminense na zona de rebaixamento em 19, ele entregou antes, em 18, o Atlético Paranaense na zona de rebaixamento, entregou o Vasco na zona de rebaixamento, entregou o Fluminense campeão da Libertadores na zona de rebaixamento, no São Paulo ele entregou na zona de rebaixamento, mas se não demitisse, o São Paulo não ia pra Libertadores, porque assim, o clube olhou e falou, cara, com o Diniz a gente não vai ganhar mais nenhum jogo. Demitiu e tirou. No Santos ele entrega na reta final terrível, o Fluminense, o Vasco na Série B, na reta final terrível. Então assim... Não, só dando adendo, Simões, que também, assim, o time cria, cruza e tal, mas parece, dá a impressão que é um time que pressiona e não sofre. Não, o Vasco sofre muito. Não adianta você cruzar a bola, pressionar, mas tu tá sofrendo pra caramba atrás. Então, nesse sentido, falando aí do Diniz, eu acho o time do Vasco vulnerável. Por quê? Porque às vezes ele quer fazer do Vasco um time que não pode. Ofensivo demais. Então, esse que tem que ter um acerto. Mas dizer que o Diniz... saindo, o Vasco vai melhorar tanto e vai mudar, isso eu já não posso cravar. Mas o meu ponto é esse, você olhar... O mercado também não tem muita opção, né? Você olhar toda a carreira do Diniz e ver tudo que aconteceu, se você acredita que ele vai melhorar no Vasco, e pode melhorar, futebol tem isso, só que assim, é mais uma fé cega do que de fato você ter argumentos e elementos da carreira dele para você utilizar para ter fé. Acho que é uma fé eu vou te falar isso que o Djalma tá falando, assim, eu falei aqui também, eu quando vejo o Vasco em campo, não consigo ver
um time com aquele padrão do Diniz. Eu acho O até que... Fluminense 19, por exemplo, que ele foi... Então, eu acho até que pela característica dos jogadores que ele tem, esse Vasco, ele teria que ser um time muito mais vertical, cara. Uhum. Teria que ser um time de mais transição em velocidade, porque ele tem o Gomes, que é um foguete. O Marino que Ele pode tem ser o Marino também. Rinestrosa, que num cenário assim, ele se encaixa muito bem, a gente viu com a camisa do Atlético Nacional. Ele tem o próprio Rojas, ele tem o PH, ele Vai ter o Cuiabano. vai ter o Cuiabano. Talvez o Diniz, ele esteja até tentando modificar um pouco a cara desse time. Só que com a pressão, precisando de resultado. Porque, assim, eu não consigo ver hoje o time do Vasco, um time que, pô, vai ter muita posse de bola, que vai jogar próximo, que vai trocar passes, assim. O jogador que conseguia conectar o time é o Coutinho, era o Coutinho no ano passado. Era um cara que, assim, que em várias oportunidades, ele era a série de bola do Vasco. Recuava, baixava, ia lá no zagueiro. A gente viu isso de perto, né, Djalma? No jogo contra o Fluminense, o Vasco começou a jogar bem no jogo do Brasileiro, aquele 2-0, quando o Coutinho baixou pra ajudar a sair na série de bola. Então, assim, é difícil, cara. A situação do Diniz é muito E que complicada. depois reclamam estavam reclamando do Coutinho, mas o lugar do Coutinho é lá na frente. Eu também Mas acho. pro time poder sair jogando, ele tinha que ir lá pra trás. O gol que toma contra o Mirassol beira o absurdo. Não, mas ele tá desorganizado, né? Não, sem dúvida, mas É o Piton como volante, ele como zagueiro. Mas é uma loucura, né? Porque assim, até o Casé falou isso na live dele. Não é que os jogadores falam assim, quer saber? Eu vou ficar aqui, viu? Eu vou lá. Não, cara, isso é... Mas isso é trabalhado, né? Eu não sei se vocês perceberam. Vocês têm visto. Parada, né? O tiro de meta, tiro de bota meta, a bola no exatamente. chão e... Com esse espeto, o Robert Renan espeto e o Coutinho é o último Não, homem. mas tem sido um padrão. A série de bola do Vasco tem sido assim, tá? Nos jogos agora. Isso é uma loucura. Os dois volantes são os primeiros. Ele abre aqui os zagueiros. Então, assim, e aqui no meio campo você tem um clarão, você não tem aproximação. Aí você sai aqui assim, os zagueiros muito pra cá, igual os laterais, e os dois volantes lá atrás. Então, assim, ele não tá Coutinho conseguindo. baixa também. O Coutinho baixando também. Isso do Coutinho é recorrente o trabalho dele, né? Foi o Daniel Alves no São exatamente. Paulo, foi o Ganso no Ganso, Fluminense. exatamente. Quando não tinha o Daniel Alves, o Luciano descia até dentro da área. Então, assim, é uma coisa que ele faz. É a convicção do cara, assim, ele não parece que vá mudar. O Ganso e o Daniel Alves... Aí já é uma por exemplo, questão de conceito, né, cara? Sim, O conceito, isso. porque eu sou da opinião, cara, que o treinador, ele tem que... A tática dele, é minha opinião, tem que ser de acordo com o que ele tem. Me dá as informações sobre o futuro do Coutinho. Coutinho que gerou polêmica nessa última semana. Pode falar, Bruno. Não, continua. Mete a introdução aí, pô. É porque o Coutinho gerou polêmica, porque teve a disputa de pênalti e tudo mais, que o Vasco estava no estadual, e ele não subiu depois pra rodinha e tudo mais, e o Diniz ficou incomodado, a torcida ficou pé da vida nas redes sociais, porque ele é o capitão do Vasco. E a situação dele é porque o Coutinho tem contrato com o Vasco até julho. E Bruno Andrade, você introduziu aqui no Fala Fonte que está mais próximo do Coutinho não renovar do que renovar, é isso? Não é bem por aí. Bom, Tá. Eu vou fazer que nem no carnaval do Sambódromo. Eu vou fazer por carros alegóricos, ou seja, cada hora eu vou dar uma informação sobre o Coutinho, você e o Diego vão me interrompendo aí até para ter conversa. O que dá para dizer hoje é que mesmo dentro da diretoria do Vasco não há uma linha 100% a ser seguida. Tem gente que é contra a renovação do Coutinho, tem gente que é a favor da renovação do Coutinho. Então, o ponto mais importante aqui é que nem mesmo o próprio Vasco se decidiu. Então, a situação do Coutinho, a gente não vai ter conhecimento nem amanhã, nem depois de amanhã, possivelmente não semana que vem, talvez lá para março, abril, porque internamente não há um consenso. Há quem queira, há quem não queira. Depois eu falo também sobre o jogador, o que ele pensava antes, o que ele pensa agora. Perfeito, então. Você vê que o futuro do Coutinho está meio indefinido. E até o Rômulo Freitas falou aqui no chat, Coutinho, reduz o salário e pega o banco ou vaza. A situação do Coutinho é um pouco complicada, né? Porque o Vasco vem num momento de reformulação do elenco, contratando jogadores. E o Coutinho, ele teve um 2025 bom. Só que, cara... Até certo momento ele tava jogando muito. Sim. Depois ele cai bastante de produção. Até pra seleção Na reta final do ano ele cai muito. muito de produção. Ele tava cotado pra voltar pra seleção. Uhum. Aí a partir de certo ponto no ano ele começa a jogar bem mal, se omitir em alguns jogos, e acho que isso pesa um pouco.
Mas esse ano acho que ele tá com algumas participações em gols aí, fez gols aí. Só que ele ainda é um cara identificado com o clube também, né? Sim. É um cara 33 anos, se eu não me engano. Oi? Ele tem 33 anos, não tem já 35, 36. 33. É porque a questão do Coutinho é porque ele tem contrato até julho. O Vasco fez um enorme esforço para trazer ele de volta, e aí renovou tudo mais. E ele é um cara também que ele não tem um mercado mais, por exemplo, de Europa. Ele não tem mais o vigor físico para atuar no futebol europeu. Talvez atue em ligas alternativas, né? Ligas do exterior, tudo mais, da Arábia, dos Estados Unidos. Então a questão do Coutinho, né, Diego, você acha que teria que ter um acordo entre as partes de reduzir o valor de salário e tudo mais, ou aquele fim de ciclo mesmo? O fim de ciclo é natural, ele tá chegando em algum momento, talvez não agora, ele poderia talvez até o meio do ano, ficar mais 6 meses que sejam aí, para ver se ele tem, claro, reduzindo o salário ou mais um ano, mas eu acho que ele ainda tem uma lenhazinha para queimar ali no Vasco, como ele não tem mercado fora, eu comparo um pouco por causa do Neymar. O Neymar também ano passado no Santos não mostrou a que veio, mas ele ganhou um período maior. Também era até o meio do ano, vai ficar mais tempo aí, quer tentar ir para a Copa, voltou ontem. Eu vejo uma situação parecida, é um ídolo do Vasco também. Na minha opinião, ele deveria continuar ali, que acho que ainda tem uma lenhazinha para queimar, seja no banco entrando, contribuindo, mas eu não vejo sentido ele sair agora não. Da parte do Vasco, vendo na visão do clube, do torcedor, eu como torcedor do Vasco, caso eu fosse, eu não gostaria que ele saísse agora, não. Todos somos torcedores do Vasco. É verdade. Né? Até na rede social eu compartilhei no meu X no final de semana, que fui almoçar, né? Tem uma camisa do Vasco. E eu fui tenho também uma camisa do Vasco. Tem uma camisa do Vasco também? E aí eu fui sair na minha cidade, lá no interior de São Paulo. O pessoal de Mogi das Cruzes vai ficar um pouco puto da vida, porque falam que Mogi não é interior, né? Mogi é interior? Vocês acham, Mogi das Cruzes? É lógico que é. Interior, São né? Paulo é interior, se né? não for litoral. E aí eu tava andando nas ruas lá, 2 caras passaram do meu lado e falaram assim, Vasco! Já teve isso, entendeu? O Vasco tá em todos os lugares, né? O Vasco tá em todos os lugares. E até o Bruno Andrade, você trouxe uma informação, acho que foi no final do ano passado, essa questão do Coutinho, que ele até pensava em se aposentar, não é mesmo? E depois mudou de ideia e tudo mais. Era isso mesmo que o Coutinho até chegou a cogitar a aposentadoria? Então, hoje de manhã eu consegui, entre ontem à noite, mas até mesmo mais hoje pela manhã aqui, eu consegui mais esse lado do Vasco, né? Que há essa divisão de pensamentos, uns querem, outros não querem. Ainda não consegui uma atualização do lado do Coutinho. O que eu me recordo aqui, e a informação que eu trouxe no Fala Fonte ainda no ano passado, é que o Coutinho trabalhava com a ideia de encerrar a carreira após esse contrato atual que termina agora no meio do ano. Que teria que existir ali uma reviravolta muito grande dele, da família, do Vasco, para que esse contrato fosse estendido. E que se fosse estendido seria no máximo até o fim do ano, ou seja, mais 6 meses de contrato. Então, se a gente vê um Coutinho ali não conseguindo ter o mesmo rendimento do que no ano passado, um Coutinho que olha para o lado e vê o Vasco dividido em relação à renovação dele, eu não quero trazer aqui opinião em cima de informação, senão eu confundo todo mundo e ninguém consegue entender, mas é a minha leitura muito rapidamente. A minha perspectiva aqui, olhando todo o cenário, tá mais para não do que para sim. Mas é só minha perspectiva, não é informação, porque eu não tenho ainda a atualização do lado do Coutinho. Eu tenho o ambiente do Vasco em relação ao Coutinho e aquilo que eu tinha do Coutinho no ano passado. Que a ideia dele era terminar esse contrato e encerrar a carreira. O que eu posso dizer claramente, e pegando aquilo que o Diego falou mais cedo, tendo mercado ou não tendo mercado lá fora, não é a cabeça do Coutinho voltar para o estrangeiro. Se for voltar para o estrangeiro, talvez para morar fora, só para encerrar a carreira do ponto de vista pessoal do que profissional. O Coutinho, aí volta a dizer, tá? É só a minha perspectiva, opinião na informação. Se o Coutinho deixa o Vasco em junho, renovando ou não, ele saindo em junho, no caso, ele termina a carreira. Eu não vejo o Coutinho voltando a jogar em outro clube da Europa, outro clube no estrangeiro, até porque ele teve uma passagem pelo Médio Oriente e teve muito longe de ser feliz por vários motivos, questões físicas, questões médicas, questões particulares, profissionais também. Então é um Coutinho que tem o futuro também indefinido. O que eu disse lá para o Bruno Henrique, também com informação, o futuro do Bruno Henrique indefinido, o futuro do Coutinho indefinido por conta disso, porque o Vasco não tem um entendimento ainda do que vai ser. E o Coutinho até então, até o ano passado, o fim do ano passado, ele caminhava muito mais para terminar esse contrato e parar do que estender o contrato. Salve, torcida vascaína! Aqui é o Arquibancada Vascaína, trazendo mais uma análise do nosso momento. Já se inscreve no canal e deixa o like para fortalecer. Hoje vamos falar sobre Spinelli,
que ganhou força na torcida após ser decisivo na classificação para a semifinal do Carioca. O atacante entrou no segundo tempo contra o Volta Redonda e, em poucos minutos, marcou o gol de empate que manteve o Vasco vivo na competição. Foi apenas o segundo jogo dele com a nossa camisa. Na estreia contra o Bahia, teve pouco tempo em campo. Dessa vez, aproveitou melhor a oportunidade e já deixou boa impressão. A fala dele após a partida mostrou confiança e vontade de se afirmar. Disse que queria marcar para a família e que estava feliz com o momento. Isso pesa, porque o torcedor gosta de ver entrega e comprometimento. Em um momento de pressão, qualquer jogador que resolva ganha espaço naturalmente. A disputa é direta com Brenner, que também chegou para substituir Pablo Vegetti e Ryan, que foram importantes na temporada passada. Brenner já teve mais oportunidades, mas desperdiçou chances e acabou sendo vaiado. Isso aumenta ainda mais a pressão por mudança no comando de ataque. Spinelli custou cerca de 2 milhões de dólares e vinha de uma temporada forte no Independiente del Valle, onde marcou muitos gols. Foi tratado como oportunidade de mercado e chega com expectativa. Como torcedor, vejo que ele mostrou personalidade ao entrar em um jogo decisivo e responder rapidamente. Agora, a decisão está nas mãos da comissão técnica. A disputa pela titularidade está aberta e a semana de treinos pode definir quem começa na semifinal. O importante é que o Vasco tenha um atacante que resolva quando o time precisar. Quero saber sua opinião. Você já colocaria o Spinelli como titular? Comenta aqui no Arquibancada Vascaína.